Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, dia 16 de março de 2024, eu irei falar sobre as ondas de calor que estão se tornando cada vez mais frequentes em várias partes do mundo, inclusive aqui na América do Sul e, consequentemente, no Brasil. Então, nos últimos anos, temos presenciado um aumento da frequência e intensidade das ondas de calor, corroborando dessa forma para a tese do aquecimento global e, consequentemente, das mudanças climáticas em curso no nosso planeta, apesar de existirem pessoas negacionistas que tentam descaracterizar esse processo de aquecimento global e mudanças climáticas que estão em curso há vários anos. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos começar o nosso encontro com essa imagem simbolizando uma parte da Terra, aquela voltada para o Sol, pegando fogo. Claro que é uma imagem apenas, vamos dizer assim, fictícia, até mesmo porque se um dia a Terra chegar nesse estágio e, consequentemente, com certeza chegará, mas aí daqui a alguns bilhões de anos, quando o Sol começar a se expandir em função do seu resfriamento, então não haverá mais vida na Terra para que possamos testemunhar o fato. Mas a ilustração tem por objetivo promover um alerta a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo sobre não só as ondas de calor, assim como as mudanças climáticas em curso no nosso planeta. Então, vamos dar seguimento ao nosso encontro, mostrando a vocês a formação de um domo ou cúpula de calor. Uma vez que, toda vez que há uma informação sobre a formação de uma onda de calor, não só os institutos de meteorologia, assim como os veículos de informações, falam muitas vezes na formação dos chamados domos de calor ou cúpulas de calor. Então, professor, como é que se forma um domo ou cúpula de calor? Bom, nós temos que ter um elemento indispensável para a formação de um domo de calor, que é um centro de alta pressão atmosférica, que nós chamamos de anticiclone. Então, quando nós temos períodos sequenciais de dias ensolarados e sobre uma determinada área nós temos o posicionamento de um centro de alta pressão atmosférica, isso poderá gerar, e muitas vezes gera, a formação de um domo ou de uma cúpula de calor. Visto que, quando a pressão atmosférica está alta, nós temos o ar frio que se encontra aqui na troposfera, na sua parte mais elevada, exercendo o movimento de subsidência, descida. E esse ar frio e seco vai comprimir o ar quente a baixa altitude. E essa compressão do ar quente
a baixa altitude irá contribuir de maneira significativa para o aumento da temperatura do ar atmosférico, gerando inclusive uma sensação térmica muito mais desagradável e, consequentemente, promovendo temperaturas bem mais elevadas do que seriam normais para as épocas do ano em que nós temos a formação das ondas de calor. Eu quero deixar bem claro na cabeça de vocês que é considerada uma onda de calor a sequência de, no mínimo, 5 dias com temperaturas médias acima de 5 graus em relação à média da temperatura verificada num determinado ponto ou numa determinada região da superfície terrestre. Então a temperatura média tem que estar acima de 5 graus e esse período tem que ser igual ou superior a 5 dias para que então o período possa ser considerado uma onda de calor. E o que nós estamos vendo nos últimos anos é um aumento da frequência das ondas de calor, não só aqui no Brasil, assim como em outras partes do mundo, não só o aumento da frequência, mas também o aumento da intensidade dessas ondas de calor. Repare que nas bordas da cúpula de calor, que está aqui representada em rosa, e essa cúpula de calor concentra o ar quente, nós temos nas bordas do domo ou da cúpula de calor a formação de nuvens, porque aqui nas bordas nós temos o posicionamento de centros de baixa pressão atmosférica que permitirão a ascensão do ar quente úmido e, consequentemente, na medida em que esse ar quente úmido sobe, ele vai se resfriar, o vapor d'água vai se condensar, formando nuvens, e quando essas nuvens atingem o ponto de saturação, teremos a ocorrência da chuva. Então, nas bordas das cúpulas ou domos de calor, nós temos instabilidades atmosféricas que irão, e não só irão, mas que também provocam chuvas. Então, nesse exato momento, sobre a nossa região sudeste do Brasil, parte da região centro-oeste e até mesmo parte da região sul, estamos vivendo os efeitos da onda de calor que se formou agora na segunda quinzena de março e que está gerando temperaturas em algumas áreas de 7, 8 graus acima da média registrada para essa época do ano. Também nós temos que destacar que outros fatores contribuem direta e indiretamente para a formação das ondas de calor, como, por exemplo, o desmatamento. Aqui nós temos uma imagem de satélite mostrando um ponto de desmatamento lá na Amazônia. Então, o que está representado aqui em verde ainda são as manchas da mata nativa, ou seja, da floresta nativa. O que está aqui representado na cor caramelo, são as áreas de desmatamento. Então vocês podem perceber que em vários pontos o desmatamento está avançando, e eu chamo a atenção de vocês para o fato disso aqui ser uma imagem de satélite, portanto uma imagem obtida a uma grande altitude. Então não sei se vocês conseguem mensurar a dimensão do desmatamento que está se processando nessa área. E na medida em que essas imagens são atualizadas durante o ano, é possível perceber de forma clara e inequívoca o avanço do desmatamento, não só na Amazônia, assim como em outros ecossistemas ou outros biomas existentes no mundo. Então, a cada ano, milhões de hectares de matas
das mais diferentes formações vegetais do planeta têm sido desmatadas. E dessa forma, a superfície ela passa a receber diretamente os raios solares. E na medida em que essa radiação solar atinge a superfície, aquecendo-a, esta, consequentemente, passa a irradiar uma quantidade maior de calor para a atmosfera, alterando os padrões de temperatura, assim como também o desmatamento altera os padrões de umidade, uma vez que, através do processo de evapotranspiração, as florestas contribuem para elevar o padrão de umidade do ar atmosférico. Então, por exemplo, lá na Amazônia, cientistas brasileiros, durante algum tempo, alguns meses, ao longo da década de 1990, fizeram uma pesquisa bastante detalhada sobre o impacto do desmatamento no clima e constataram que nas áreas desmatadas da Amazônia a temperatura subiu em até 7 graus e a umidade relativa do ar diminuiu em até 30%. Sendo assim, os desmatamentos também contribuem para a alteração da temperatura do ar atmosférico e dessa forma também irão contribuir para a formação dos domos ou cúpulas de calor que geram as ondas de calor que estão se tornando cada vez mais frequentes nas mais diferentes regiões da Terra. Lembrando mais uma vez que o desmatamento ele vem se processando em várias regiões do mundo e são milhões de hectares de mata nativa que estão sendo destruídos a cada ano, não só em função da expansão das atividades agrárias, assim como em razão das práticas extrativas predatórias. Aqui nós temos também um outro fator que contribui para o aumento da intensidade e frequência das ondas de calor, que é a poluição do ar atmosférico. A concentração dos gases do efeito estufa na atmosfera continua aumentando. A cada ano, o recorde de concentração de gases estufa vai sendo quebrado. E na medida em que a poluição ela contribui anualmente para emissões de bilhões de toneladas de gases poluentes na atmosfera, consequentemente, essa maior concentração de gases poluentes irá potencializar, ou seja, aumentar a capacidade da atmosfera em reter a radiação infravermelha que é liberada pela superfície do planeta e devolver parte dessa radiação infravermelha de volta para a superfície e sendo assim contribuindo também para a elevação não só da temperatura do ar atmosférico, mas também para o aumento da frequência e intensidade das ondas de calor nas mais diferentes regiões do planeta. Aqui nós temos a desertificação, avança em vários países do mundo. A desertificação ela está relacionada não só às mudanças climáticas em curso na Terra, mas também ao desmatamento, também o manejo inadequado do solo para práticas agropecuárias. Então, esses três fatores combinados são os principais elementos responsáveis pelo avanço dos desertos, pelo surgimento de novos núcleos de desertificação em várias partes do mundo. Agora, na medida em que o solo ele vai perdendo a cobertura vegetal, ora, você pode concluir que esse solo fica mais exposto à ação direta dos raios solares, consequentemente, durante o dia,
ele passa por um processo de maior aquecimento e, em consequência desse maior aquecimento, também nós teremos um aumento das emissões da radiação infravermelha para a atmosfera, o que contribui também para a elevação da temperatura do ar atmosférico. E é claro que o processo de desertificação, ele também vai impactar o setor agrário, reduzindo as áreas disponíveis para a agropecuária, vai impactar os mananciais dos rios, porque teremos o desaparecimento de nascentes, teremos a redução das chuvas, teremos a redução do débito fluvial, ou seja, da vazão dos rios, e dessa forma nós temos um efeito cascata que acompanha o processo de desertificação, que também irá culminar com o desaparecimento de inúmeras espécies da fauna e da flora, gerando não só impactos ambientais, mas também enormes impactos sociais e econômicos. E é preciso também que as autoridades dos mais diferentes países do mundo adotem planos mais efetivos de combate à desertificação e de recuperação de áreas que estão passando por esse processo de desertificação. Aqui nós temos ondas de calor e seca geram prejuízos de bilhões de dólares ao setor agrário. Por quê? Ora, o calor excessivo por si só já reduz a produtividade da lavoura, já reduz a produtividade de leite, a produtividade de carne e, dependendo da intensidade e da frequência das ondas de calor, sobretudo num curto espaço de tempo, você terá uma quebra de safra agrícola mais acentuada. E também você terá a morte de muitos animais de criação e a perda de produtividade do setor agrário, que por sua vez irá, consequentemente, se refletir na economia, com prejuízos não só para os produtores rurais, mas também para toda aquela cadeia produtiva que está ligada direta e indiretamente ao setor do agronegócio. Aqui nós temos essa imagem de uma seca que causou severos prejuízos a uma lavoura de soja aqui no território brasileiro. Então essas ondas de calor, elas são extremamente prejudiciais ao setor agrário e esse prejuízo não fica restrito aos produtores rurais. Também os próprios consumidores são afetados por essa queda da produção agrícola, porque a menor oferta de produtos irá pressionar os preços no mercado, inflacionando os alimentos e os produtos agroindustriais que também são consumidos pela sociedade. E os mais prejudicados são as famílias mais humildes, mais pobres, que vivem ou sobrevivem no limite do rendimento, que é muito pouco que recebem durante o mês. Aqui nós temos essa imagem lá da cidade de Corumbá. Não sei se vocês conseguirão perceber com clareza. A temperatura aqui nesse termômetro digital, 50 graus. 50 graus, tá? Eu, quando era estudante, do antigo científico, estudante universitário, e quando comecei a lecionar, os livros diziam que o recorde de temperatura até então registrado no Brasil havia ocorrido na cidade de Uruguaiana, que fica lá na fronteira do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, e esse recorde era de 43 graus. E vocês vão me dizer assim, ah, mas professor, os termômetros digitais, eles não refletem com fidelidade a temperatura, porque ele tem o corpo metálico, tem o corpo de vidro, e esses materiais se aquecem, alterando a temperatura que é registrada nos termômetros digitais. Correto, a gente até pode considerar isso em parte como verdadeiro, mas
A gente sabe também que esses termômetros digitais, quando estão em áreas muito edificadas, ruas sobre calçamentos, ao lado de ruas asfaltadas, ruas sem arborização, acabam registrando temperaturas acima daquilo que, de repente, é divulgado por um instituto de meteorologia qualquer. Até mesmo porque a medição da temperatura, oficialmente falando, é feita 1 metro acima da superfície, numa área em que essa superfície é coberta por grama. O termômetro fica numa casinhola de madeira ventilada por todos os lados, na sombra, e sendo assim, ele vai registrar uma temperatura que será diferente daquela temperatura registrada nos termômetros digitais que se encontram espalhados por determinadas áreas nas mais diferentes cidades do mundo. Mas o que eu chamo a atenção é que essas temperaturas estão subindo. Quer queira, quer não, haja uma visão equivocada de que os termômetros registram um desvio da temperatura. Essa visão equivocada, dentro do contexto geral, não está tão errada assim, porque, na verdade, o que nós estamos percebendo é um aumento da temperatura nas médias e grandes cidades, onde também os efeitos de uma ilha de calor são mais sentidos, o que também vai contribuir para que, quando se posicione sobre esses núcleos urbanos uma cúpula de calor, um domo de calor, a temperatura do ar fique muito mais elevada do que estaria sendo registrada numa área rural, onde você tem uma parte da terra ocupada por vegetação nativa e outra parte, por pastagens, por lavouras e etc. Então a temperatura no meio rural, ela será diferente da temperatura no núcleo urbano, principalmente das médias e grandes cidades, porque estas sofrem maior efeito das ilhas de calor. Aqui nós temos também ondas de calor aumentam a frequência de incêndios florestais. Claro, o ar mais quente e mais seco, ele pode favorecer e favorece a ocorrência da combustão espontânea, mas a gente sabe também que boa parte dos incêndios florestais registrados no Brasil e no mundo são causados pela ação humana. Claro que tem alguns incêndios que são de causas naturais, mas a maioria dos incêndios são causados pela ação humana. Então as ondas de calor aumentam a frequência desses incêndios? Sim, claro. Você tem uma queda da umidade relativa do ar, você tem uma elevação do padrão da temperatura do ar atmosférico, e se você tem sobre, por exemplo, uma superfície de pedra, mato seco, e esta superfície fica exposta à ação direta dos raios solares, por exemplo, meio-dia, 1 hora da tarde, no verão, a superfície dessa pedra, por exemplo, numa zona tropical ou até mesmo numa zona temperada, a superfície dessa rocha, dessa pedra, pode alcançar uma temperatura, dependendo, é claro, da sua localização, de 50, 60, 70 graus, o que pode desencadear um processo de combustão espontânea e, a partir daí, termos a ocorrência de um incêndio florestal. Mas aquilo que eu estou reiterando, na maioria das vezes, os incêndios florestais registrados no mundo são causados pela ação humana, principalmente produtores rurais, agricultores e pecuaristas que fazem queimada. E a queimada não é uma prática única, exclusivamente utilizada no Brasil. A queimada é uma prática utilizada nas mais diferentes regiões do mundo, tendo por objetivo forçar a renovação do pasto, queimando o capim seco para forçar a rebrota do capim, e também limpar o terreno, objetivando o preparo da terra para a produção agrícola. Então, esses dois fatores é que motivam
a maioria dos incêndios causados pelo homem na natureza. Agora, tem aqueles pilantras, aqueles caras safados que tá com fogo de sacanagem na vegetação, e isso acaba desencadeando também incêndios florestais, como esse aqui que está representado na imagem. Esse incêndio florestal foi fora do Brasil, foi lá no sul da Europa, na chamada Europa Mediterrânea. Aqui nós temos, né, a onda de calor atual, né, na segunda quinzena de março. Repare que as temperaturas no Brasil estão bastante elevadas, excetuando-se aqui em parte do sul do Rio Grande do Sul. Essa parte rosa mais clara representa os pontos em que a temperatura está beirando os 40 ou acima dos 40 graus. E repare que quase todo o território brasileiro está sob efeito de altas temperaturas. Essa imagem foi colhida no dia de ontem. Hoje é dia 16 de março de 2024. Essa imagem foi colhida no dia 15 de março de 2024. Essa onda de calor também atingiu a Argentina, o Paraguai, Uruguai, Rio Grande do Sul, mas em razão do avanço de uma frente fria nos últimos dias, nós tivemos uma queda da temperatura e isso acabou também corroborando para o fim da onda de calor. A queda da temperatura, claro, também acompanhada de chuvas que ocorreram lá na Argentina, Uruguai, sul do Rio Grande do Sul. E essa frente fria que entrou lá no sul do Brasil, ela já está em processo de dissipação. Havia uma previsão de que ela chegaria aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, no estado em que eu moro, mas observando as imagens de satélite, no dia de hoje, eu percebi que essa frente fria já está se enfraquecendo e essa bolha de calor que se posicionou aqui em parte do centro-sul do Brasil está promovendo, de certa forma, um bloqueio atmosférico que está impedindo o avanço dessa frente fria. Aqui nós temos, né, a primeira quinzena de fevereiro de 2024, que foi justamente a quinzena associada aos festejos carnavalescos aqui no Brasil. Repare que a onda de calor estava bastante intensa na América do Sul, principalmente lá na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Repare aqui cidades da Argentina registrando temperaturas acima dos 43 graus. Então essa onda de calor também se estendeu por vários dias e ela alcançou a nossa região sudeste. Pessoal que mora aqui no centro-sul há de se lembrar que nós tivemos dias muito quentes, com temperaturas bastante elevadas no período do carnaval. E essa onda de calor, na verdade, ela permaneceu bastante ativa durante vários dias, né? Mais de 10 dias ativas lá na Argentina, e ela atingiu também o sul do Brasil e parte da região centro-oeste com muita força, gerando um calor bem acima da temperatura média para a época do ano. Sabemos que a primeira quinzena de fevereiro é uma quinzena vinculada à estação do verão, mas tivemos temperaturas bastante elevadas. Aqui a forte onda de calor na primeira quinzena de março, você pode perceber que essa onda de calor, nesse ponto aqui, estava mais intensa no norte da Argentina e no sul do Paraguai. E essa onda de calor ela acabou se deslocando para o sul do Brasil, para o centro-oeste e para a região sudeste. Hoje aqui no Rio de Janeiro, vocês não têm ideia do calor que está fazendo, tá? Num termômetro digital à sombra, eu moro no bairro do Meier, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, 7 horas da manhã, o termômetro estava marcando 31 graus na sombra. Então você não pode nem dizer que havia interferência do sol no termômetro digital. E eu estou gravando essa aula sem o ar-condicionado, porque se eu ligar o ar-condicionado, o barulho vai interferir na qualidade do som. Então, com essa camisa que é quente, estou suando bastante. E eu posso dizer, eu estou assando aqui no meu quarto, onde eu gravo as minhas aulas.
Aqui nós temos forte onda de calor atinge o sul da África na primeira quinzena de março. Não é só aqui na América do Sul. Nós tivemos temperaturas lá no sul da África, que é a África do Sul, né? A parte sul da África. Temperaturas no continente africano que atingiram agora 47 graus. Ondas de calor, nessa primeira quinzena de março, não atingiram somente o sul da África. Onda de calor também atingiu o norte do continente africano. Repare que nós estamos aqui no hemisfério norte no final do inverno e já tem registros de temperaturas de 45, 46, 47 graus, e você pode perceber o seguinte, que essa onda de calor que se formou também no norte da África, ela já promoverá no início da primavera o aumento da temperatura em partes do sul do continente europeu. Então, estamos observando um padrão relacionado às mudanças da temperatura média em diferentes regiões do planeta, que gera uma preocupação muito grande para nós, geógrafos, ambientalistas, climatologistas, meteorologistas, cientistas que estudam as mudanças climáticas, porque existe um padrão bastante definido. E quando existe um padrão definido, ora, não tem como você questionar, vamos dizer, as teses ou os relatórios apresentados por diferentes institutos de meteorologia, diferentes cientistas, dos mais renomados existentes no mundo, porque quando se há um padrão e esse padrão está sendo estudado durante décadas, ora, não tem como contestar, você não tem base científica para dizer que isso não está acontecendo, ninguém pode contestar, e aqueles que contestam jogam seu nome na lama. Aqui em pleno inverno do hemisfério norte, isso aqui mês de fevereiro. Mês de fevereiro foi o mês mais quente até então registrado no nosso planeta. Então, repare, o inverno do hemisfério norte, boa parte da América do Norte com temperaturas 5, 6, 7 graus acima da média. O mesmo aconteceu aqui na Europa Central e parte da Europa Ocidental. O que está de rosa para cima, temperaturas médias acima do normal. E pena que essa imagem não pega o Ártico como um todo, mas você pode perceber que aqui no extremo norte da Rússia, os termômetros no inverno do hemisfério norte, o inverno boreal, né, estavam registrando temperaturas bem acima da média. Agora, professor, mas aqui na Ásia Centro-Oriental tivemos temperaturas abaixo da média. Aqui no norte da Austrália, temperaturas abaixo da média. Aqui em parte do Nordeste, temperatura abaixo da média. Ali na região noroeste do Canadá e no Alasca, temperatura abaixo da média. Na Groenlândia, numa parte, temperatura abaixo da média. Mas se você olhar a imagem do globo como um todo, você vai ver que a maior parte do planeta registrou no período de fevereiro temperaturas acima da média. Então, esse padrão de mudanças climáticas gera uma crescente preocupação junto à comunidade científica internacional e também junto aos ambientalistas, porque esse padrão ele está bastante nítido, bastante definido, e é preciso que as autoridades adotem planos emergenciais para podermos deter as mudanças climáticas em curso antes que seja tarde. Eu tenho 65 anos, não deveria ser um ambientalista tão ativo. Mas por que eu sou? Porque eu tenho netos, eu tenho sobrinhos, eu tenho primos, crianças, eu tenho meus alunos, eu tenho meus afilhados, eu tenho os filhos dos meus amigos. Então eu luto a favor da vida na Terra, eu luto a favor da sustentabilidade do nosso planeta como forma de salvaguardar a existência da raça humana. Eu acho que toda e qualquer pessoa, independentemente
da sua convicção política e ideológica, se é de centro, se é de direita, se é de esquerda, não interessa. Todas as pessoas deveriam lutar pela preservação da sustentabilidade da vida em nosso planeta. No mais, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal com os seus amigos e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!